Vanessa Gardengue, professora de Biologia. Vamos para a segunda parte da classificação dos seres vivos, mas antes nós vamos percorrer a videoaula anterior. Então, a videoaula anterior, eu exemplifiquei como a classificação acontece dentro de uma farmácia. Então, conceituamos o que é classificar e o porquê classificar os seres vivos. E vimos também a área da biologia encarregada de descrever, nomear e classificar os seres vivos, que seria a taxonomia, e a sistemática, que faz a classificação dos seres vivos considerando as relações evolutivas. Daí surge dois sistemas de classificação: os artificiais, que não consideram as relações evolutivas, e os naturais, que consideram as relações evolutivas. Então, hoje, a parte 2, nós vamos ver como que aconteceu a classificação dos seres vivos ao longo do tempo. Bom, antigamente os biólogos, eles agrupavam os seres vivos em apenas dois reinos, animal e vegetal. Isso porque eles só consideravam as características anatômicas, já que não tinham tantos recursos naquela época. Então, os seres que andavam e que não faziam fotossíntese, portanto heterótrofos, eram agrupados dentro do reino animal. E aqueles que eram fixos e que faziam fotossíntese, autótrofos, eram encaixados dentro do reino vegetal. Com o passar do tempo, surgiu o microscópio óptico. O microscópio óptico, então, fez com que seres até então desconhecidos fossem conhecidos. Então, daí começou a surgir os problemas. O primeiro caso que nós vamos analisar é de uma alga unicelular chamada euglena. Essa alga, na presença de luz, ela faz fotossíntese. Então, se ela faz fotossíntese, ela é considerada um ser autótrofo, então ela deveria estar dentro do reino vegetal. Só que no escuro, ela age como um ser heterótrofo e ela também tem essa estrutura de locomoção chamada de flagelo. Então, essas duas características fazem com que ela esteja dentro do reino animal. Então, este é o primeiro problema. Segundo caso, os fungos. Os fungos, eles são seres fixos. Se eles são seres fixos, deveria estar dentro do reino vegetal. Só que eles não fazem fotossíntese, eles são heterótrofos, então deveria estar dentro do reino animal. Como que esses problemas foram resolvidos? Criando um outro reino, um outro grupo. Então, no século XIX, surge o reino protista, onde os problemas foram incluídos ali. Bactérias, protozoários, fungos, algas, como não tinham nem características de vegetais e de animais, ou possuíam as características dos dois, então estes organismos entraram dentro deste reino. Só que com o passar do tempo, surgiu um microscópio muito mais avançado, o eletrônico. O eletrônico é capaz de olhar dentro de uma célula. Então daí surgiu os termos célula procariótica e célula eucariótica. A célula procariótica é aquela em que o material genético está espalhado pelo citoplasma, como nessa imagem. E a célula eucariótica é aquela que o material genético está organizado por uma membrana nuclear. Então nós falamos que esta célula tem núcleo. Com isso, percebeu que bactérias e cianobactérias são seres procariontes, então tem célula em que o material genético está espalhado pelo citoplasma e os demais seres possuem célula eucariótica. Então, qual foi a solução? Tirar bactérias e cianobactérias do reino protista e criar um outro reino, que é o reino Monera. Então, o reino Monera contém seres procariontes. É essa característica que diferencia o reino Monera dos demais reinos. Então, hoje, nós temos 5 reinos de seres vivos: Monera, protista, fungi, plantae e animalia, seguindo a classificação de 1969 de Whittaker. Então, ela é muito bem aceita e estudada nos dias de hoje. Hoje, a nossa videoaula, então, tratou um pouquinho do surgimento desses 5 reinos de seres vivos e na próxima videoaula nós vamos, então, analisar as características de cada reino. Até lá!